Você pode acompanhar o evangelho da sua Bíblia. Está em Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: todos: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Aleluia, 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 Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui no Santuário São Frei Galvão, você que nos acompanha aí de casa, e já acolho antecipadamente você que irá ouvir e assistir esta pregação depois que ela foi feita, uma vez que ela fica aí disponível no nosso canal no YouTube. Estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum, e que esse domingo se resume em duas palavras: hospitalidade e acolhimento. Vamos repetir isso? Hospitalidade e acolhimento. Nós precisamos, no mundo de hoje, ser mais hospitaleiros e acolhedores. Não é justificativa, plausível, mas para muitas pessoas o é. Muitos vão dizer assim: eu não frequento mais a igreja, eu não vou mais em tal lugar, eu não rezo mais porque eu não fui bem acolhido, eu não senti ali um lugar de hospitalidade. E isso tem a ver não apenas com a igreja, tem a ver com a nossa casa e tem a ver com as casas que você visita. Se você vai numa casa e você é bem acolhido, as pessoas fazem caso de você, as pessoas ficam alegres porque você ali está. Qual que é a sua tendência? Oh, que família legal, que casa legal, eu quero visitar mais essa família. Se você vai numa casa, você nota que a sua presença ali não é benquista, as pessoas estão incomodadas com você, você vê cochichos, etc. Você fala: ó, primeira e última, viu? Aqui, meu filho, até o pó do sapato eu vou sacudir. Isso acontece ao contrário. Pessoas que vão na sua casa e se sentem acolhidas, a tendência é que elas te chamem para a casa delas e que voltem. Uma pessoa que vai na sua casa e ela não se sente acolhida, a tendência é que ela não vá mais na sua casa e nem te chame para a casa dela. A primeira leitura desta missa, que fala sobre Abraão e fala sobre a sua esposa Sara e a promessa se cumprindo, 25 anos depois,
é a pregação da missa da noite. Então você que está participando desta pregação, assista a pregação seguinte também a essa, que o resumo é: para que nós possamos receber, é preciso ofertar. Para que nós possamos ser agraciados, é preciso acolher, ofertar a Deus o nosso melhor, para recebermos dele também o seu melhor. Não sei se vocês lembram disso, aqui só uma historieta. Eu me lembro disso. No nosso tempo de escola, no meu tempo de escola, de vez em quando tinha o tal do piquenique. Eu estudei numa escola chamada Augusto Gonçalves, até hoje ela existe lá em Itaúna, e ela tinha na área de trás um gramado. Então a professora, as mais criativas, né, de vez em quando fazia ali um piquenique. Então falava: olha, os meninos tragam bebida e as meninas tragam comida. Acho que o mais difícil ficava para as meninas, né? Que tinha que arrumar algumas coisinhas ali. Mas o que acontecia no tal do piquenique? Lembra aí dos piqueniques quando você estava na escola, ou das festinhas em sala de aula? Tinha aluno que levava refrigerantes mais caros. Na época, um refrigerante badalado era o tal do Baré. Todo mundo gostava do Guaraná Baré. Então, onde que tinha barezinho, todo mundo ficava de olho. Mas tinha aqueles alunos mais humildes, né? Que levavam numa garrafinha de refrigerante, limonada, ou levavam um suco de laranja. Não sei se vocês lembram, um suco, acho que nem tem mais, que tinha um leão marinho com um dente só. Aquilo era só colorir a água, não tinha gosto de nada. O pessoal levava aquilo ali. Quem levava comida, tinha gente que levava aquelas pizzas que a mãe fazia no tabuleiro, com carne moída em cima. Ou quem tinha mais condição, encomendava na padaria empadinha, coxinha, pastel frito. Mas tinha molecada que levava aquelas bolachas Maria, levava aquelas bolachas água e sal. A minha pergunta é: hora que colocava tudo aquilo lá na coxa do piquenique, respondam para mim, quem levava limonada e bolacha Maria queria comer o quê? Simples assim. Acabava primeiro o refrigerante, acabava primeiro os salgados, e eu via meus coleguinhas, muitos que levavam o pacotinho de bolacha Maria, o pacote voltava para a mochila. Muitos que levavam esse suco, o suco voltava. E aqui, meus irmãos, é só uma historieta para contextualizar a nossa vida no mundo que estamos. Quando você oferece o seu melhor, as pessoas vão acolher o seu melhor. O problema é quando você oferece o pior, querendo que as pessoas deem para você o melhor. O problema é quando nós colocamos no piquenique da vida o nosso pior. Aí Deus vai e escolhe o que o outro colocou. Deus vai abençoar o outro e não você. E onde que está isso na Bíblia? Onde que está o primeiro piquenique que nós temos notícia? Caim e Abel. Eles apresentaram para Deus os seus alimentos. Abel colocou o melhor que ele tinha. Caim colocou o pior. Abel colocou os melhores frutos, as frutas maiores, mais belas para Deus. Caim colocou tripa, colocou gordura, colocou pele de animal. Aí Deus olha e diz: olha, eu aceito a oferta de Abel e eu rejeito a oferta de Caim. Ou seja, para recebermos o melhor de Deus, nós precisamos ofertar o melhor, em duas vias: a via da oração e a via da ação. Estar com Deus para estarmos com Ele, e na nossa vida agirmos por causa dEle. É bem verdade que Deus visita a nossa casa, aí o que nós estamos colocando para o Senhor, e é tão verdade que nós também vamos à casa dEle. Quando você está na sua casa e você está orando, rezando, lendo a Bíblia, Jesus vai na sua casa. Quando você sai da sua casa e vem para a Santa Missa, você está vindo na casa dele. Então olha a visita trocada.
Quando você reza na sua casa, você está convidando Jesus para estar na sua casa. Quando você vem à igreja, Jesus te convida para estar na casa dele. E aqui há um detalhe importante: o Senhor nos ama tanto, com amor eterno e misericordioso, que Ele não nos quer visita. Ele não nos quer visita, Ele nos quer hóspedes. Ele não quer que nós o visitemos, Ele quer que nós moremos com Ele. E quando é que vai acontecer isso? Na vida eterna, quando nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. É por isso que o Salmo 14 vai responder uma questão: Senhor, quem morará em vossa casa? Não é quem te visitará, não, visita vai e vem. O Senhor quer que nós estejamos com Ele. Quem morará em vossa casa? Quem Deus gosta de receber em casa? É claro que não é o lugar aqui, mas se eu conversasse com você fora daqui, comendo uma pizza, passeando, e falasse assim: olha, que tipo de pessoa você gosta de receber na sua casa? Você tem na sua mente pessoas que você gosta e pessoas que você evita. Pessoas que eu gosto, exemplo, olha, pessoas que não fiquem me criticando, pessoas verdadeiras, que não tenham inveja de mim, pessoas que gostem daquilo que eu posso oferecer, pessoas que amem a minha família, pessoas que tratem bem os meus filhos, pessoas que levem alegria. Que tipo de pessoa você não quer na sua casa? A pessoa falsa, pessoa invejosa, pessoa que ri para mim na frente, mas fala mal de mim por trás. Então a gente tem uma lista. Deus tem a lista dele. É, meu filho, você acha que Deus está feliz com todo mundo que vai na casa dele? Não, há pessoas que Deus olha, você pode até vir, porque a porta está aberta. Alguém me perguntou uma vez: ô padre, que cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta, né? Ele tanto entra como sai, não fede nem cheira. Nós, quando entramos na igreja, nós entramos na casa de Deus. Eu quero agradar a Deus com a minha presença. Eu não quero que a minha presença seja uma presença desagradável, mas uma presença simpática, acolhedora e aberta. E o Salmo 14, ele responde isso. Quem Deus gosta de estar na casa dele? Quem é que Deus fica feliz de ver quando a pessoa vem celebrar? Então o Salmo responde: é aquele que caminha sem pecado. A pessoa que tem temor a Deus, ela evita o pecado, pratica a justiça fielmente. Deus não se compactua com pessoa injusta, trambiqueira, esperta, que pensa a verdade no seu íntimo. Deus não abençoa a pessoa mentirosa. Por isso que tem gente que mente, fica rezando e não é abençoada. Ela fala: tem alguma coisa errada com a minha oração. Eu rezo, não estou vendo nada. Talvez seja mentira. Quarto, e não solta em calúnias a sua língua. Deus não se compactua com quem vive falando da vida dos outros. Quem gosta de falar mal da vida dos outros, que em nada prejudica o seu irmão, pessoa que quer ser feliz, mas sabe que o outro também quer, pessoa que é justa para consigo e justa para com o outro, nem cobre de insultos o seu vizinho. São pessoas que fazem questão de falar mal dos outros, e aqui nem é insulto de vizinho só, tem insulto que é dentro de casa mesmo. É marido falando mal da mulher, é mulher descendo a lenha no marido, são os filhos falando mal dos pais. Também não vai ser abençoado, né? Que não dá valor algum ao homem ímpio. O que é um homem ímpio? Uma mulher ímpia é quem peca, gosta de pecar, não vai sair do pecado e incentiva os outros a pecarem. Eu acho que esse ponto hoje ele pega mais na vida de alguns. Eu tenho visto, sem falar nome de A ou de B, pessoas na televisão, nas mídias, falando um festival de besteirol, defendendo coisas que não combinam com o cristão. É gente defendendo aborto, é gente defendendo legalização de droga, é gente defendendo ideologia de gênero. Não tem problema nenhum, cada um escolhe a vida que quer ter. Qual é a minha preocupação?
São alguns cristãos, e entre eles católicos, que ficam dando valor a estas pessoas, dando palanque para quem não merece, dando palco para quem não merece. Aí eu adoro fulano de tal. Peraí, como que você adora? Como que você gosta? Como que você segue quem tem valores contrários à nossa fé? E o Salmo está falando: quem mora na casa do Senhor, aquele que não dá valor ao homem ímpio. Então, há certas pessoas que escolheram a vida deles, mas que não são os nossos valores. Aí fica muito estranho você falar que segue a Cristo aplaudindo quem não segue, que você tem os valores de família aplaudindo quem tem valores contrários à família. E hoje tem muito isso, pessoas que seguem homens e mulheres ímpias. Honra os que respeitam o Senhor. Deus gosta quando você honra aquele que o honra. Então honre homens e mulheres que honrem a Deus. Para nós católicos, os santos, rezar aos santos, conhecer a vida dos santos, ver hoje quem são as pessoas que nos levam para Deus, esses merecem a nossa honra. Não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, pega as pessoas endividadas, os pequeninos, empresta dinheiro com juros altíssimos, tirando da pessoa a tranquilidade, a paz. Isso acontece muito, sem falar nome, né? Tem gente que enriqueceu assim. Tem gente que enriqueceu assim, na malandragem. Fica de olho em famílias endividadas, fica de olho em pessoas que estão com necessidade financeira. Essa pessoa procura a família: olha, eu vou te emprestar um dinheiro, ou eu compro o seu carro para te ajudar, aí eu compro a sua casa para te ajudar, aí eu compro a fazenda para te ajudar. Oh, como ele é bonzinho, ele me ajudou. Né, neném? Mas o carro que valia 60, você pagou 40. A fazenda que valia 1 milhão, você pagou 400 mil. A casa que valia 600 mil, porque o cara estava com a corda no pescoço, você pagou 250. Levou manta, mas é um mundo dos espertos. Seja esperto, mas não venha à casa do Senhor. Seja esperto, mas não seja e não será abençoado. Então cuidado quando o cristão é aquele que anda passando a perna, olhando a fraqueza do outro para levar vantagem. Que nós vivemos um mundo assim. As pessoas querem levar vantagem em tudo, passa a perna até no próprio pai e na própria mãe. Coitado de pais idosos que têm certos filhos que precisam mexer com movimentação financeira. Felizes dos pais que têm filhos que os honrem, filhos que vivem na verdade financeira. Que é o que eu tenho visto e tenho atendido, que a safadeza começa em casa, a pouca vergonha começa em casa, a esperteza começa em casa. Tiram um certo valor e passam para os pais troco. Aí os pais trabalharam a vida toda levando uma vida ali bem restrita, porque o bonachão do filho está gastando o dinheiro dos pais. Fazem empréstimo para pagar em 48 vezes, 72 vezes, no nome de quem? No nome dos pais. E os pais, para não magoar os filhos: pode fazer, meu filho, você vai pagar direitinho, né? Claro que for, papai. Não paga nunca mais. Fica os pais anos e anos endividados. Olha aí, ó. Esse tipo de pessoa não precisa nem ir à igreja, nem precisa chegar perto de Deus. Essa pessoa não morará na casa de Deus. Nem se deixa subornar contra o inocente. Isso acontece demais, O grupo olha qual que é o mais fraco, aí eles se unem para destruir o fraco. Eles se unem para pôr a corda do pescoço naquele coitadinho que não tem quem o defenda. E nós falamos isso no nosso linguajar: a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, e geralmente forte une com forte, para destruir quem? O fraco, o coitadinho, né? Jamais vacilará quem vive assim. Este é o Salmo 14 que nós acabamos de cantar, que está aí no seu folheto. Aqui está uma receita das pessoas que Deus gosta de receber em casa. Só que é verdade que nós vamos à casa de Deus, mas é verdade que Deus quer ir na nossa casa também. Amém?
Eu vou à casa de Deus quando eu vou à missa, e Deus vem à minha casa quando eu oro. Então eu quero acolher Jesus. Vamos repetir isso? Eu quero acolher Jesus. Vai lá. Eu quero acolher Jesus. Você que está conosco pelo YouTube, escreva aí no chat: eu quero acolher Jesus. Repitamos mais uma vez: eu quero acolher Jesus. O evangelho que nós ouvimos, quem acolheu Jesus na sua casa? Um de cada vez. Quem acolheu Jesus na sua casa? Marta. Está escrito na palavra aí, ó. Você só ouve, mas fica voando, né? Está escrito aqui, ó: Jesus entrou num povoado, e certa mulher de nome Marta o recebeu na sua casa. Olha que bonito aí. Isso aqui são pegadinhas do evangelho. Quem tomou iniciativa, quem convidou, quem recebeu, quem acolheu, quem levou, foi Marta. E Marta tinha uma irmã. Como se chama a irmã? Maria. Como se chama o irmão de Marta e Maria? Lázaro. Só que Lázaro não está aqui na história. Marta convida, Jesus aceita. Hora que Jesus chega na casa de Marta, quem está lá? Maria. Então está o pano de fundo aí. Marta foi quem convidou. Jesus, quando chega na casa, lá está também Maria. Aqui, meus caros, nós temos um jogo de palavras de Lucas para falar sobre a pessoa ativa e a pessoa contemplativa. A igreja, na espiritualidade católica, tem esses dois nomes para indicar a ação e a contemplação. O que é contemplação? É a oração. Quando você para respirar, quando você tem tempo de contemplar, quando você está com o Senhor sem olhar relógio, é o momento da contemplação. E nós temos o momento da ação, que é as obras de caridade, que é o seu trabalho, que é o seu estudo, que é os seus relacionamentos. Então a nossa vida, imagine aí um pêndulo, né? Pêndulo, imagina uma bola de ferro amarrada aqui no meio do santuário numa corda. Então eu pego a bola de ferro aqui, eu solto, ela vai para onde? Ela vai para lá, ó. Mas à medida que ela vai para lá, ela para lá? Não, qual que é a tendência? É ela voltar. Então esse ir e vir, que nós chamamos de movimento pendular, de um lado é a ação, de outro lado é a contemplação. E o cristão católico vive assim, entre aquilo que contempla e aquilo que faz. Aquilo que faz porque contemplou, ele volta para contemplar para fazer melhor, e ele faz porque um dia contemplou, e ele vive assim. Aqui nós temos Marta, ela representa a ação, e nós temos Maria, ela representa a contemplação. Me diga, qual das duas é a certa e qual das duas é a errada? A gente consegue responder isso? Sim ou não? Não, porque não existe a certa e a errada. Existe aquela que tem prioridade e aquela que está tentando agradar, mas ela coloca o fazer antes do contemplar. Se você vê a primeira leitura, que eu não vou entrar nela agora, você não vê momento algum Abraão contemplando. Hora que Abraão vê aqueles 3 anjos, ele já vai ao encontro, ele se ajoelha, ele se prostra, fala: olha, se eu achei graça aos teus olhos, fica aqui, eu vou preparar um pão, eu vou preparar um novilho, eu vou trazer leite, eu vou trazer tâmara, eu vou trazer o que eu tenho de melhor para vocês. Faze como disseste. E aqueles 3 homens, que são 3 anjos, ficam debaixo ali do carvalho de Mambré, e Abraão prepara tudo aquilo. Então ele foi ativo, ele entrou na tenda. Sara pega a melhor farinha, amassa os pães, que nós temos visita. Um homem hospitaleiro, um homem acolhedor. Gente,
Marta tinha esse coração, ela queria agradar Jesus de toda maneira. Então quando Jesus entra na casa de Marta, Maria ali já foi acolher Jesus e Marta foi para a cozinha. Certamente Marta estava preparando ali as tâmaras, alguma semente, estava ali já amassando a farinha, ali fazendo a massa para fazer um pãozinho para Jesus. Já pediu alguém aí para trazer um vinho fresco, e ela correndo para um lado, ela correndo para o outro. Ela falou: peraí, mas eu estou aqui com farinha até na alma, suando, cadê Maria? Ela chega na sala, o que Maria está fazendo? Maria está sentada aos pés de Jesus, papeando e ouvindo Jesus falar. Por que Maria está sentada? Esta é a atitude do discípulo. É por isso que na liturgia católica a gente ouve o evangelho em pé e a gente escuta a pregação sentado. Não é só para vocês descansarem, não. A posição de em pé é a posição de prontidão. Eu estou pronto para acolher a palavra de Jesus no evangelho. A atitude de estar sentado, uma atitude de discípulo. Então eu vou sentar para aprender, para ouvir, para ter formação espiritual. Então toda vez que na missa a gente se senta para ouvir as leituras, fora o evangelho, para ouvir a pregação do padre, é uma atitude de discípulo. Então Lucas diz que Maria estava sentada, mostrando que ela era discípula. E o mais interessante, pensa comigo, se fosse na sua casa, se fosse na minha casa, meu irmão é o Samuel. Imagina que eu recebo Jesus, eu estou na cozinha com um trabalhão, e o Samuel, estou falando meu irmão, está lá conversando com Jesus. Eu tinha feito assim, chegado na sala: tudo bem aí, pessoal? Tudo bem, padre. Samuel, faz favor, vem cá só um minutinho. Aí ele entraria na cozinha: me ajuda aí, né, velho? Me ajuda aí, né? Eu aqui trabalhando igual um condenado, sei lá, com Jesus. Me ajuda aqui, depois a gente conversa, porque eu também quero conversar com ele, irmão. Sim ou não? Eu não vou xingar a visita, eu vou chamar meu irmão. O que a visita tem com meu irmão? Só que Marta, ela não chama a atenção da irmã, ela fala com o convidado. Então aqui é bonito por quê? Porque ela era amiga de Jesus. Que é quando você tem um amigo e o amigo está na sua casa, aí você está lá arrumando lanche e o seu filho está jogando só videogame com o amigo, você brincando fala com o amigo assim: fala aí pro folgado vir me ajudar aqui na cozinha. Por que Marta se dirige a Jesus? Porque ela é amiga dele, porque Jesus é de casa, Jesus não é uma visita. Tanto é que quando Jesus está naquela região, ele só fica na casa de Marta, Maria e Lázaro. Quando ele entra em Domingo de Ramos, em Jerusalém, que as pessoas leem o evangelho, mas não entendem a coisa, né? Ele entra em Jerusalém, tem a sua entrada triunfal, Hosana ao filho de Davi. Onde que ele fica hospedado em Jerusalém? Em lugar nenhum, ninguém o acolheu. Aí a Bíblia diz que depois daquela entrada triunfal, ele vai se hospedar aonde? Em Betânia. Quem morava em Betânia? Maria, Marta e Lázaro. Olha aí, quando a gente gosta de alguém, a gente quer estar na casa da pessoa, né? Ele volta, ele era amigo. Então ele vai dizer: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. Mas ela fala para Jesus, ela está incomodada, que ela está cansada, e Maria está ali ouvindo o Senhor. E Jesus responde assim: Marta, Marta. Toda vez que na Bíblia a palavra se repete, eu podia ter falado Marta, como na sua ressurreição, Maria Madalena está procurando o seu corpo, e ele olha para ela e diz: Miriam,
ou Maria em português, e ela responde, Rabone. Ele não fala com ela, Maria, Maria, não, ele fala, Maria. Ela responde, Rabone, que é Senhor. Quando a Bíblia repete, é como se fosse assim, ó, uma criança chega agitada, mãe, 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 calma, calma, pode falar. Quer dizer, Marta, Marta, respira, Marta, respira, acalma, vem cá, você acalmou? Acalmei. Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. A questão de Marta não era aquela questão ali, era a vida de Marta que era agitada. E Jesus vai mostrar para ela, você não tem paz porque você é uma pessoa preocupada. Ele vai dizer, tu te preocupas. Ele não vai dizer, tu te ocupas. O que é preocupação? Excesso de futuro. A uma pessoa preocupada, ela não tem paz, não. Uma pessoa que vive o futuro, ela está abrindo mão do presente. Uma pessoa preocupada, ela é ansiosa, é uma pessoa medrosa, ela tem medo de não conquistar o que quer, ela tem medo de perder o que já tem. Uma pessoa preocupada, ela tem uma mente negativa. Veja se na sua família tem alguém preocupado lá, e o filho desta pessoa atrasa 10 minutos para chegar na escola. Veja que a pessoa começa a falar, ele foi atropelado, ele está no hospital, vamos ligar para a funerária. É um pensamento negativo, a pessoa só pensa coisas ruins. Uma pessoa preocupada, ela está distraída. A raiz da palavra agitada que Jesus usa é a mesma da palavra distraída no grego. Quer dizer, o que é uma pessoa distraída? Ela não vê o que está acontecendo. Nó! Você viu o acidente ali agora? Ah, não. Por que você não viu? Eu estava distraído. A pessoa distraída, ela não vê os filhos crescerem, ela não vê os amigos se distanciarem, ela não vê a idade chegar, ela não sente o sabor da comida. Ela tem tempo para tudo, mas ela não tem tempo de passear, ela não tem tempo de brincar com os filhos, ela não tem tempo de dormir até mais tarde, ela não tem tempo de tirar férias, ela não tem tempo de ficar um dia vendo a própria vida. Não. Ela está tão agitada e tão preocupada que a vida está passando e ela está passando com a vida. Tenha tempo para aquilo que é importante para você. Interessante que eu vindo agora do aeroporto, sexta-feira, estava lá em Taubaté, teve um acidente na estrada, e tem carros, aí tem aquele congestionamento. Tem carro que ele fica assim, ó, ele passa para a fila de cá, ele passa para a fila de cá, quer dizer, ele quer andar rápido. E eu não sei se você conhece a lei de Murphy, a fila que você passa é que não anda. A fila está andando, você fala, eu vou passar para cá, a hora que você passa para cá, essa para e anda de cá, aí você volta para cá. Na verdade as duas estão andando, ou você está tão ansioso para chegar, que parece que é a sua filha que não anda. Pessoas que trabalham tanto, que chegam em casa, aí o filho fez um desenho, papai, olha o desenho que eu fiz, papai está muito cansado, depois papai vê isso aí. Esse depois nunca se vê. Papai, vão brincar comigo? Papai está cansado. Papai, no final de semana, papai tem que adiantar o trabalho da semana. A vida vai passando, não tem carinho entre marido e mulher, não tem tempo de visitar os amigos, não tem tempo de brincar com os filhos. Uma vida preocupada, uma vida ansiosa, uma vida distraída. Eu recebi certa vez uma figura, e eu uso nas minhas palestras, sobre uma pessoa, um homem, que diz assim, eu estou com depressão. E é ele falando, e alguém responde para ele, você não está deprimido, você está distraído, que é como se fosse agitado. E a foto é interessante, porque o homem está sentado à mesa, assim ó,
E ele falando: eu estou deprimido. E tem um balãozinho escrito: você está distraído. E na foto tem várias situações que ele poderia estar agradecido. Então o homem, quero que vocês visualizem isso, o homem na mesa assim, ó, triste: eu estou deprimido. E alguém fala: você está distraído. E o que mais está na foto? Está a mulher dele fazendo jantar. Então está escrito assim: você está distraído, veja a mulher que te ama. Você está distraído, veja que na sua panela tem comida. Você está distraído, veja que no seu fogão tem gás. Aí na parede tem um diploma, ele é formado. Você está distraído, você já cursou faculdade, o que muitos não fizeram. No pé dele tem um cachorrinho. Você está distraído, tem um pet querendo te dar carinho. Aí tem uma seta para casa. Você está distraído, você tem casa onde morar. Com certeza ele passava alguma necessidade, mas se ele abrisse a sua visão, ele veria que ele tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. É aqui que está o detalhe do Evangelho. É aqui que você vai virar a chavinha para entender. Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Estar com o Senhor, ouvir a sua palavra, receber direção espiritual. Qual é o problema de Marta? Não é a atividade dela, é o ativismo. Porque trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Ter horário, todos nós temos que ter horário. Eu não conheço pessoas vitoriosas que acordam 10 horas da manhã. Eu não conheço pessoas vitoriosas que não gostam nem de trabalhar e nem de estudar. Então não é a atividade que é o problema é o ativismo. E o que é ativismo? É o não parar. A pessoa ela não para, ela trabalha de segunda a sexta, ela leva trabalho para casa para trabalhar sábado e domingo, adiantando a segunda. Então a pessoa que está em constante atividade. E Jesus vai dizer para Marta: a sua irmã escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus sugere para Marta? Larga a cozinha, larga o pãozinho e senta aqui. Vamos conversar primeiro, vamos ouvir a palavra primeiro. Quando eu acabar de conversar, eu e Maria vamos com você para a cozinha, nós fazemos um lanche juntos. Meus irmãos, guarde isso. A contemplação precede a ação. A oração precede a atitude. Qual que é o nosso problema? Ou o problema de algumas pessoas? Você não reza, mas você quer fazer. Aí você faz e dá errado. E porque dá errado, você começa a rezar. O contrário. Reze antes e faça depois. Não é só a contemplação, porque a pessoa que fica só na contemplação, vão trabalhar, estou contemplando. Vamos estudar, contemplando. Trate melhor a sua família, contemplando. Aí vai falar: contemplando, isso é um preguiçoso, isso é um safado. Fica lá, batendo peito na igreja, não faz nada. Mas tem o outro lado. Ou, vamos contemplar Deus? Estou trabalhando. Vamos contemplar Deus? Estou fazendo conta. Vamos contemplar Deus? Não, eu tenho que estar com meus filhos. Você é um safado também, cara. Está fugindo de Deus, trabalhando 24 horas por dia, trata bem as pessoas, mas não tem tempo para rezar. O que Jesus me pede? Equilíbrio, movimento pendular, escutar a palavra e tomar boa atitude, rezar e trabalhar, descansar e estudar, estar com a família, estar com os amigos, acordar mais cedo, de vez em quando dormir até mais tarde. Equilíbrio.
Virtus in medio gloria Dei. A virtude está no meio, para a glória de Deus. Então o que o ser humano tem que buscar? Equilibrar Marta e Maria, porque as duas estão no meu coração. Eu não sou só Marta e eu não sou só Maria. Eu sou Marta e Maria, mas Jesus coloca ordem. Olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte, venha para cá. Depois daqui, nós vamos para lá. Então repita comigo. Antes da ação, precisa vir a meditação. Precisa vir a meditação. Então veja, Maria está escutando Jesus e depois os dois iriam com Marta para a cozinha. Repita comigo. Rezar para saber o que fazer. Rezar para saber o que fazer. E não simplesmente antes de fazer. E não simplesmente antes de fazer. Vocês entendem a diferença, sim ou não? Vou te dar um exemplo. Você mora de aluguel. Um exemplo, vou te dar 1000 exemplos aqui, vou dar um. Você mora de aluguel. Você passa de carro e vê assim, ó, vende-se, é um terreno. Agora sim, eu vou sair do aluguel. Oh meu Deus, eu vou comprar esse terreno. Me abençoe para que dê certo e para que eu consiga fazer pelo menos um ano a minha casa aqui. Você está rezando antes de fazer. Esta oração é manca. A oração mais poderosa é: Senhor, tem um terreno para vender aqui, me ilumina para que eu veja se é para mim. Me ilumina para ver se é aqui. Se for, que dê tudo certo. Mas eu quero rezar para o Senhor me mostrar o que eu devo fazer. Há muita diferença entre rezar antes de fazer e rezar para ver o que deve ser feito, o que Deus quer que eu faça. Raniero Cantalamessa, que é cardeal agora da igreja, ele pregando para o Papa Francisco, ele disse que a oração de todo sacerdote, que ele pregava para o clero de Roma, mas isso serve para todo cristão, que a oração mais poderosa é uma oração que pede a Deus orientação do que fazer, e não apenas uma oração antes de fazer. Para nós pregadores da palavra, quem tem aí o ministério de pregar, os pregadores da igreja, ele vai dizer para nós, e vai puxar a orelha, não é rezar para que Deus abençoe o que você preparou para dizer, é para rezar para que Deus te mostre o que você deve dizer. Quer dizer, a oração vem primeiro, a contemplação vem primeiro, mas depois vem a ação. Então, Maria tem primazia sobre Marta, mas uma Maria sem Marta é alienada, e uma Marta sem Maria é estressada. Então nós não podemos ser nem alienados e nem estressados. Nós temos que ter no coração um equilíbrio entre Maria e Marta. E finalizando, meus caros, eu vos pergunto: quem na Bíblia você conhece que equilibrou perfeitamente no coração Marta e Maria? A ação e a contemplação, as atitudes e uma vida de oração. Maria, mãe de Jesus. Não Maria, irmã de Marta, Nossa Senhora. Oi, padre, por quê? Pense comigo, quando foi que Maria, mãe de Jesus, agiu como Maria, irmã de Marta? Eu cito 2, quando a Bíblia diz que ela guardava e meditava todas as coisas no coração. E segundo, quando silenciosa, de pé, ela via Jesus morrendo na cruz. Ali nós temos uma contemplação muito grande. Maria, que não entende tudo, mas ela contempla no coração, ela reza. E nos pés da cruz, a única coisa que ela pode fazer é contemplar o seu filho. Você não vê Maria falando nada aos pés da cruz. Ela não diz uma palavra, ela está ali só para contemplar. Então tá, padre. Então Maria, mãe de Jesus,
só ficava contemplando, né? Não, Maria tinha um coração de Marta. E entre todas as atitudes, eu cito duas. Primeira, quando o anjo Gabriel anuncia que ela será mãe do Salvador, ela não fica na capela, ó. Ela estava dizendo: aí Maria, contemplando. Literalmente, eu terei o rei na barriga. Não, quando Maria recebe o anúncio do anjo, o que ela faz? Ela corre para Isabel, para ajudar Isabel, uma mulher da ação, foi para a região montanhosa. Quando ela está nas bodas de Caná, ela não diz assim: eu contemplei que o vinho acabou, vai dar B.O., viu? Não, ela é a mulher da ação. Ela está na cozinha, ela está vendo as talhas, faltou vinho, ela já vai até Jesus: filho, eles não têm mais vinho, o que queres de mim? Minha hora não chegou, fazei tudo o que ele vos disser. Então note, no coração de Maria há um equilíbrio perfeito entre a contemplação de Maria, irmã de Marta, e entre as atitudes de Marta, irmã de Maria. Então note que a vida de Nossa Senhora é espelho para cada um de nós. Há momentos na vida que você vai ter que parar, respirar, contar até 10, às vezes vai contar até 50, mas vai com calma, porque quem fala e age com raiva haverá de arrepender. Então tenha um pouquinho de Maria no coração. Deixa eu acalmar primeiro, deixa eu estar no pé de Jesus, deixa eu escutar a palavra. Tem hora que você não pode ficar só vendo as coisas acontecerem. Tem que ser Marta, estudar, acordar mais cedo, levar currículo, subir na empresa, fazer curso, aprender uma nova língua, fazer exercício. Quer dizer, a nossa vida é conciliando aí essas duas mulheres que existem dentro de todos nós, Marta e Maria, sem esquecer que há uma escala de primazia: primeiro Maria, depois Marta. Jesus está na casa das duas, mas uma tem primazia, que contempla, e a outra virá depois, como aquela que age. Como deve ser a nossa vida daqui para frente? Você que está aqui no santuário, você que me acompanha nesta pregação, peça a Jesus sempre: Senhor, dai-me um coração aonde habita Marta e Maria em perfeita harmonia. Senhor, dai-me um coração onde habite Marta e Maria em perfeita harmonia. Senhor, dai-me um coração onde habite Marta e Maria em perfeita harmonia. O Espírito Santo vai nos revelar quando é que você e eu devemos agir como Maria, quando é que eu e você devemos agir como Marta. Sabemos que não é Marta ou Maria, não é Maria ou Marta, é Marta e Maria, é Maria e Marta. E finalizo com São João Paulo II, o Papa das Famílias. Num encontro mundial das famílias, o Papa respondeu: como que eu concilio essas duas aqui? Ele disse assim: famílias de Deus, vivamos a alegria nesta terra, sendo ativos na contemplação e contemplativos na ação. Ou seja, quando estivermos orando a Deus, trazer a própria vida, e quando estivermos na própria vida, que a vivamos aos olhos de Deus. Que por intercessão de Maria Santíssima e de São José, as palavras que nós ouvimos possam cair como bálsamo na nossa alma, fazendo-nos ter uma vida de contemplação
e uma vida de ação. E que tudo que nós fizermos, por palavras e atitudes, que o façamos em nome de Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora eu quero ouvir de você que está conosco nesta pregação. Coloque aí no chat, nas mensagens, você é mais Marta ou Maria? Maria é a mulher que reza mais, que contempla mais, que lê mais a Bíblia. Marta é aquela estressada, que trabalha muito, a que corre para um lado e para o outro, que não tem tempo para nada. Vamos ver quem vai ganhar aí no chat, se é Marta ou se é Maria. Então coloque aí, Marta ou Maria. Deixe também o seu comentário, você que está assistindo essa pregação depois que ela já foi feita. Deixe o seu like, isso ajuda muito o YouTube a enviar esta pregação para outras pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você seja notificado dos novos vídeos. Precisamos usar também a internet para evangelizar. Então, ajude-nos nesta evangelização, compartilhando este vídeo com toda a sua família, para que a Marta e a Maria, que existam dentro de nós, pelo Espírito Santo, alcancem o tão sonhado equilíbrio. Que assim seja. Amém. Eu te adoro, Cristo, Deus do santo altar, no teu sacramento vivo a palpitar. Não te sei perder vida e coração, pois de amor me inflamo a contemplação. Tanto e vista falho, bem como o sabor, só por meu ouvido tenha fé, vigor. Creio que desistes, oh Jesus, meu Deus, Verbo da verdade, vindo a nós dos céus. Tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade vê-se aqui, Jesus. Mas eu confesso como um bom ladrão, e um lugar espero na eterna mansão. Não me deixa dita como a São Tomé, de tocar as chagas, mas eu tenho fé. Faze que ela cresça com o meu amor, e minha esperança tenha novo ardor. Nos teus sofrimentos a memória, este pão de vida, pão celestial,
Cristo, meu Senhor, lava no teu sangue a mim, pecador, pois que o moço pude resgatar do pecado mundo e o purificar. Ora te contemplo com espesso véu, mas desejo ver-te, ó Jesus, no céu. Faça-vos um dia de te gozar, nessa doce pátria, sem fim te amar. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu vos amo em meio a toda a escuridão. Eu vos amo em meio a todas as dores. Eu vos amo em meio a toda tristeza. Eu vos amo em meio a toda angústia. Eu vos amo em meio a toda tentação. Eu vos amo por toda a minha vida e por toda a eternidade. Jesus, eu vos amo. Marta e Maria receberam a visita de Jesus. A cena está se repetindo agora, que Jesus nos visita nesta manhã. Você que está conosco agora, Jesus está te visitando. Abra não apenas a porta da sua casa, mas a do seu coração. Peça que Jesus te ajude a vencer a sua preocupação, a sua ansiedade, seu medo. Que possamos estar com Maria, sentados aos pés de Jesus, para ouvirmos a sua palavra, para sentirmos a tua presença, para estar com Ele. Nós te recebemos, Senhor. Nós te acolhemos nesta manhã. Tu vem a nós, para que nós possamos ir. E não apenas ir, mas permanecer contigo, estar contigo. Aquieta o nosso coração, Senhor.
Aquieta o nosso coração. Eu não sei como é o seu dia a dia. Eu não sei como é o corre-corre da sua vida. Mas uma coisa eu quero lhe dizer. Reserve tempo para estar com Jesus. Reserve tempo para a sua oração pessoal. Reserve tempo para sentar aos pés de Jesus como Maria e escutar a sua palavra. Sempre haverá momento para sermos como Marta. Sempre haverá momento para trabalharmos, estudarmos, ir para um lado, correr para o outro. Mas tudo isso deve ser consequência do nosso estar com Ele. Jesus, Ele visita a nossa casa e nós queremos estar em sua casa. Como nós queremos estar com o Senhor? Como nós queremos contemplar o Senhor? O que Deus vê quando Ele olha para cada um de nós? A nossa vida agrada a Deus? As nossas escolhas agradam a Deus? Aquilo que nós andamos fazendo, aquilo que nós andamos falando, as pessoas com quem andamos agradam a Deus? Senhor, quem morará em tua casa? Senhor, quem morará em tua casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias a sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seus vizinhos, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor Jesus, eu não quero vacilar na fé. Eu não quero vacilar na vida. Ajuda-me, Senhor, e derrama a tua graça sobre cada pessoa que está agora conosco, para que sejamos dignos de morarmos em vossa casa. Ajuda-nos, Senhor, a vencer toda tentação, a evitar o pecado que bate diariamente à porta do nosso coração. Afasta de nós, Senhor, toda injustiça. Como as pessoas estão injustas, como o mundo está injusto. Parece-nos que o certo ficou errado e o errado ficou certo. Ajuda-nos, Senhor, a pensar sempre a verdade no nosso íntimo,
Preserva-nos da desgraça que é trocar a verdade pela mentira e viver a mentira como se fosse verdade. Purifica a minha língua, Senhor, para que de coisas boas estejam impregnadas as minhas palavras. Tira da minha língua toda calúnia, toda fofoca, todo falatório, todo comentário desnecessário. Dai-me a graça de ajudar as pessoas. Dá-me a graça, Senhor, de que sempre que eu puder, ajudar as pessoas e não prejudicá-las. O mundo é mau, e o que vale a pena hoje é a esperteza. Pessoas que querem levar vantagem em tudo, elas não veem, elas estão perdendo a tua bênção, a tua graça. Afasta de nós todos os insultos que nós jogamos e falamos contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos vizinhos. Senhor, que na nossa balança interior de valor, que nós possamos honrar, valorizar, imitar as pessoas que vivem a tua palavra. Nós não podemos, Senhor, aplaudir e valorizar homem ímpio, mulher ímpia, pessoas que vivem uma vida totalmente contra a tua palavra, com valores que não são os nossos, são até contra-valores. Que este salmo se cumpra na nossa vida. Senhor, quem morará em vossa casa é aquele que não dá valor ao homem ímpio, mas honra o que respeitam o Senhor. E nós não queremos apenas honrar os que te respeitam, nós queremos também te respeitar. E te respeitando, acolher a tua igreja, nossa família, os nossos amigos de verdade. Possamos usar o dinheiro e não se deixar usar por ele. Que o dinheiro seja nosso e não nós dele. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. E nós não podemos amar a Deus e o dinheiro. Serviremos a um e desprezaremos ao outro. Ajuda-nos, Senhor, a tratar a todas as pessoas bem, mas de maneira especial os mais humildes. Que nós não nos vendamos para subornar o inocente. Que nós não nos vendamos para acusar o inocente. Quem vive assim não vacila. Quem vive assim não vacilará. Senhor, quem morará em vossa casa? Jesus, eu te apresento todas as pessoas com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, pessoas doentes no corpo, na alma e no espírito. Abençoe, Jesus, os objetos colocados aí perto da TV para esta bênção, peças de roupa, remédios, exames, currículos, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, alianças, chaves da casa, do carro, local de trabalho, da moto.
Abençoe essas carteiras de motoristas e abençoe esta água. Assim como do teu coração jorrou sangue e água, que jorre para nós uma água abençoada, capaz de renovar as promessas do nosso batismo e, uma vez ingerida ou aspergida em nossas casas, que nos livre de todo o mal. Te pedimos tudo isso para a honra e glória do teu nome. Amém. Você que tem a água, se quiser beber um pouquinho da sua água benta. Recebamos a bênção do Santíssimo Sacramento do altar. Você que está na sua casa, se você não tem problemas de joelho, vamos nos ajoelharmos na presença do Rei Jesus. Se você tem alguma enfermidade, fique de pé para receber a bênção das bênçãos. E apresente para Jesus o seu coração, a sua vida e as suas intenções. Adoramos hostia divina, te adoramos hostia de amor, és dos anjos o suspiro, e dos homens glória e valor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. És dos E nós queremos agradecer ao Sistema Evangelizar de Televisão, a sede em Curitiba, retransmissoras por todo o território nacional, por mais uma transmissão. Que Jesus Eucarístico abençoe copiosamente a sua vida e a sua família. Senhor, quem morará em vossa casa? Aqueles que temem e respeitam o Senhor. Uma ótima semana, um bom domingo para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelizar é preciso. Cantemos. Adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. És na vida lento e força, e na morte o defensor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Muito bem, terminamos agora a nossa transmissão ao vivo em cadeia nacional pelo Sistema Evangelizar de Televisão. Você que está conosco ainda pelo YouTube, Deus abençoe, ótimo domingo. E logo mais às 19 horas, participe conosco da transmissão também da missa da noite. Outra pregação, estaremos falando sobre a vida de Abraão, sobre Sara. É preciso ofertar para depois
receber. Deus sempre ajuda aquele que se ajuda. Continuem participando conosco aqui dos associados do Frei Galvão. Você que ainda não fez, está aí o número do Pix, faça a sua doação, envie a mensagem para o WhatsApp, torne-se um associado, ajude-nos na campanha Uma Câmera para Evangelizar. E nos encontramos hoje à noite às 19 e próxima sexta-feira às 19 horas, Missa da Família. Envie este link para pessoas da sua família, para seus amigos e fale, olha, assista pelo menos a pregação da missa. Nós temos muito a aprender com Marta e Maria, buscando sempre o equilíbrio interno. Bom domingo, que Deus abençoe, até as nossas próximas transmissões. Cantemos, encerrando aí mais uma manhã de evangelização aqui no nosso Santuário São Frei Galvão, em Divinópolis, Minas Gerais.